Fechada com a verdade. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino e o Diego Maradona? Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Ejército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam bem-vindos. Vamos juntos com o Timaço do Batista até meio-dia falando de Ponte e Guarani, Guarani e Ponte para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Elvis e David Braz iniciam um processo de transição física e tem chances de reforçarem a Ponte no próximo jogo. Macaca ainda tem mais 4 dias de preparação antes do jogo contra o São Bernardo. Vitória sobre o Bernô pode deixar a Ponte na parte de cima da tabela, entre os 10 melhores. Clube entra em acordo com Edson Boaro e garante permanência do auxiliar. Executivo Carlos Frontini recebe proposta do CRB e diretoria do Guarani coloca trabalho de Hélio Cizenando sobre avaliação. Partida contra o Santa Cruz será decisiva para o futuro do treinador. Contas de 2025 apontam superávit de 8 milhões de reais e serão votadas em assembleia nesta quarta. Juventus retorna à primeira divisão do Campeonato Paulista após 19 anos. Moleque Travesso segurou o empate sem gols na noite de ontem e impediu o acesso inédito do votuporanguense. Após empate com o São Lourenço pela Sul-Americana, Cuca diz que Neymar e Gabigol são dúvidas para o clássico contra o Palmeiras. O treinador afirmou que irá conversar com a dupla que tem restrição sobre o gramado sintético do Allianz Parque. Em jogo de 9 gols, Paris Saint-Germain vence o Bayern de Munique de virada no Parque dos Príncipes pelo primeiro duelo da semifinal da Liga dos Campeões. Arsenal e Atlético de Madrid se enfrentam nesta quarta pelo outro confronto da semifinal. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto e também mensagem de texto para o YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a mensagem, ela vai imediatamente para o ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa Sul-Americana. Ontem, jogando na Argentina, Santos e São Lourenço empataram pelo placar de 1-1. Santos, portanto, na terceira rodada da fase de grupos da competição. Também pela Sul-Americana, jogando na Colômbia, São Paulo e Milionários ficaram no empate pelo placar de 0-0. Pela Libertadores da América, jogos da terceira rodada da primeira fase. Ontem, jogando no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Boca Júnior pelo placar de 1-0. Hoje é dia de Flamengo e Palmeiras em campo. O Flamengo joga às 9h30 da noite contra o Estudiantes na Argentina e o Palmeiras no mesmo horário no Paraguai contra o Cerro Porteño. São os jogos de hoje da Copa Libertadores da América. Pela Sul-Americana, tem o Galo. O Atlético Mineiro entra em campo 9h30 da noite contra o Cienciano. Esse jogo será realizado no Peru. Tem também o Grêmio, que joga contra o Palestino do Chile, também às 9h30 da noite. Ontem, por falar em Sul-Americana, mais um time brasileiro entrou em campo, foi o Botafogo, e venceu o Independente Petroleiro pelo placar de 3-0. Campeonato Paulista da Série 2, o Juventus, depois de 19 anos, está de volta à elite do futebol paulista. Ontem, jogando na cidade de Votuporanga, ficou no empate por 0-0 diante do Votuporanguense, como havia vencido a ida pelo placar de 2-1. O Juventus, o moleque travesso, está de volta à elite do futebol paulista. O outro time que sobe será conhecido na quinta-feira com o confronto entre Ferroviária e Ituano. No primeiro jogo, a Ferroviária levou a melhor, mesmo jogando fora de casa, venceu pelo placar de 1-0. Destacando também que pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta volta a campo no domingo às 4h para pegar o São Bernardo fora de casa. Já o Guarani, o Bugre, joga no sábado às 17h no Brinco contra o Santa Cruz. São os compromissos dos times de Campinas na sequência do calendário do futebol brasileiro. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos seguindo aqui com o programa, atendendo os nossos ouvintes. Bom dia, com todo respeito, Guarani melhor elenco, melhor folha de pagamento, técnico atual o mesmo do anterior. Hermenegildo, não entendi muito bem o que você colocou aqui, mas tudo bem, tá lido. Ótimo dia a vocês, abraço Odilon da Vila União. Ele pode até tirar o coentro da receita de bolo de chocolate, mas erra em algo e o bolo fica encruado. Entendi. Eu sei que você está fazendo uma analogia aqui, eu entendi onde você quer chegar. Abraço, Odilon. Acha que o Neymar tem condições de disputar essa Copa do Mundo? Sinceramente, não. Eu gostaria muito de dizer o contrário, mas acho que não. O corpo dele não permite, infelizmente. Sabe se haverá promoção de ingressos no jogo do Guarani? João Bugrino. João, mande essa mensagem à tarde mais uma vez. Eu não tenho essa informação, mas com certeza, se mandar à tarde, o Batista ou o Breno vão responder para você, tá? Aqui na rádio sempre tem promoção, tá? Sempre tem sorteio. Falta de visão dos dirigentes de Campinas, somado ao comportamento de parte das torcidas, acaba prejudicando os clubes. Não há planejamento a longo prazo, o que existe é uma disputa de ego. O Guarani investe pesado para não ficar atrás da ponte, mas de que adianta gastar sem estratégia? Já do lado da minha amada Macaquinha, além de não existir planejamento, também não existe comunicação. Apenas uma reflexão grande. Abraço, CH. Deixa eu ver quem que escreve aqui. Tiago Barba. Obrigado, Tiago, pela sua mensagem. Eu penso como você.
deveria ser muito diferente. Aliás, muitas ações, os dois times deviam trabalhar em conjunto, ações de marketing, patrocínio de camisa, mas eles não concordam. E eu respeito, mas também não concordo. Acho que é uma tremenda falta de inteligência. Manda sua mensagem para cá pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faça como todos os dias, o Carlos Lemos Matozinho, obrigado, bom dia a todos. Não é? Está dizendo aqui, o que ele está dizendo? Nada de inventar, treinador Elvis e David Braz, reforços para o segundo tempo. Deixa eu ver aqui. Baianinho, Cafu, Brandão, Rodriguinho, não dá. Tá bom. Tem mais mensagem chegando aqui. Bom dia, CH. O Guarani está virando SAF com o Graziano. Por que ele não reforça o time? Pois o Guarani só está desvalorizando estando na Série C. Rogério de Hortolândia. É uma boa pergunta. Mas me parece que houve um recuo aí até que se decida essa história da eleição, das novas eleições que serão marcadas. É triste demais ver o desrespeito que tratam a iniciativa do senhor Moisés Lucarelli lá atrás. Como nesse país não se preserva a memória, honra é que não preservarão. Tá bom. Renato Grácia. Em Campinas, 11h42 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta segue treinando, segue se preparando, é claro, de olho no confronto do próximo domingo contra o São Bernardo, lá no estádio 1º de maio, e assim como foi na partida contra o América Mineiro, que a Ponte Preta quebrou um tabu de 10 anos sem vencer o Coelho, na última sexta-feira venceu a equipe mineira por 1-0, agora, contra a equipe do São Bernardo, a Ponte Preta tem um outro tabu para tentar ser quebrado. A última vez que a Ponte Preta conseguiu vencer a equipe do ABC Paulista jogando fora de casa foi no Campeonato Paulista de 2011. Portanto, muito tempo aí que a Macaca não consegue vencer este adversário fora de casa e neste domingo vai em busca de quebrar esse tabu e conquistar a 3ª vitória consecutiva neste Campeonato Brasileiro da Série B. Para essa partida, a expectativa é que o Rodrigo Santana conte com o David Braz e também com o Elvis, mas inicialmente eu acredito que esses dois atletas, se ficarem à disposição, vão começar a partida de domingo no banco de reservas, até porque o técnico Rodrigo Santana elogiou muito a equipe que iniciou a partida contra o América Mineiro e a tendência é que ele repita essa mesma escalação. E agora falando um pouco sobre a situação do Edson Boaro, após a partida contra o América Mineiro, ele havia se despedido ali dos seus companheiros de comissão técnica, também do grupo de jogadores, está com mais de 10 meses de salários atrasados, mas depois entrou em um consenso com a diretoria pontepretana, a diretoria fez um acordo com o Edson Boaro, portanto, ele segue sendo auxiliar fixo da Ponte Preta e deve retornar aos trabalhos na próxima quinta-feira. E a Ponte Preta, é claro, ainda vive a expectativa da diretoria acertar os salários atrasados dos atletas e também dos funcionários da Macaca. CH. Bom, a primeira notícia que eu acho que merece nosso comentário, pelo respeito, pelo profissional, pela pessoa que é a Ponte ter entrado em acordo com o Edson Boaro para que ele possa permanecer como auxiliar técnico aí, permanente da Ponte. Ele tem uma ficha grande de serviços prestados à Ponte como jogador e como membro de comissão técnica, então ainda bem que as coisas deram certo. Teoricamente, porque a gente não sabe detalhes, nem o que estava sendo discutido, quanto que a Ponte deve para ele, mas o mais importante para mim, além dessa coisa do acordo, espero que ele esteja ou recebeu alguma coisa, é a permanência, porque ele, na minha modesta opinião, faz um trabalho muito interessante e muito importante. Então, pessoas como o Edson, Brigatti,
o Lauro, são pessoas que têm muita competência e têm uma identidade muito grande com o clube. Isso é importante. Você tem que estudar, se preparar, se condicionar, se credenciar para trabalhar no futebol, mas esses que podem se credenciar e ter o direito de trabalhar no futebol, se eles tiverem uma identidade com o clube, eu acho extremamente importante. Outra coisa importante é o jogo do próximo domingo contra o São Bernardo. Há uma discussão corrente, muita gente perguntando, sobre... mas tem que voltar o David Braz à zaga, o Elvis tem que jogar. Olha, eu já tive uma opinião diferente. Em alguns outros momentos era o Elvis mais 10 para mim, hoje não é mais. Por algum motivo ele não está com... Eu desconfio qual motivo seja, mas eu não tenho convicção. Então eu acho que tem que começar a partida do próximo domingo com o Brian Borges como meia, da maneira que está sendo utilizado, acho que está funcionando. Lá na frente com o Luiz Felipe, jogando com os dois volantes ali, o André Lima, não é? O Murilo, e por aí vai. De repente pode até colocar o Rodrigão de começo, mas o fato é mexer o mínimo possível para uma partida tão importante dessa como fora de casa. Ela é importante por vários aspectos. Primeiro que é um jogo fora de casa, e se você, a exemplo do que aconteceu contra o Avaí, conseguir 3 pontos, aí a Ponte, a gente fez isso até debateu ontem no programa da tarde, sobre as partidas que a Ponte na sequência tem em casa. E se eu não estou enganado, dos 6 próximos jogos, 4 são em casa ou coisa do tipo. Então, projetando uma possibilidade de vitória, a Ponte que tem 7 pontos, vai a 10. Se você vencer os jogos dentro de casa, você já atingiu, né, o primeiro objetivo, que é ultrapassar os 20 pontos no primeiro turno. Restando ainda alguns jogos para acontecer. Então é de suma importância a vitória da Ponte em jogos dentro de casa. E o que está muito claro para mim, que dentro do campo, esses jogadores, como os jogadores fizeram ano passado na Série C, eles estão honrando a camisa da Ponte. Então você que puder acompanhar, puder prestigiar, estar em campo ou viajando para São Bernardo, esse elenco aí, que eu não sei qual vai ser o final desta novela, eu espero que seja um final feliz, vale o seu apoio e vale efetivamente o seu respeito. Então eu percebo aqui também todos os dias que a torcida está muito grata. A Ponte não joga um futebol maravilhoso, mas joga um futebol de entrega, de raça. E a torcida gosta e respeita muito isso. Então é a história do que eu sempre falo, o DNA do clube. O DNA da Ponte é esse. Sabe, não precisa fazer jogada bonita, não precisa de lance plástico. Precisa o time ralar o traseiro, né, na grama, não desistir, jogar com intensidade e respeito. E isso esse time está fazendo desde o primeiro jogo. Desde o primeiro jogo. Em Campinas, 11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Com Breno Beretta. Oi, CH. Ontem não foi apreciado e votado para os conselheiros do Guarani o balanço financeiro, as contas de 2025. Isso porque o Conselho de Administração demorou para entregou somente ontem para os conselheiros e não houve tempo hábil para eles analisarem as contas e votarem. E o que ficou decidido? Que não haveria votação. Hoje tem a reunião com os sócios para debater também o balanço de 2025. Eu não sei se será votado ou não. Qual foi a justificativa com relação ao atraso na entrega das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer da auditoria independente do clube? O Guarani justificou o seguinte, que há aproximadamente 3 anos, em virtude das exigências de prestação de contas
Ao administrador judicial, estabeleceu-se que a empresa de contabilidade terceirizada deveria entregar os balancetes mensais em até 20 dias corridos após o fechamento de cada mês. Só que no ano passado começou a acontecer muito atraso. O que ficou acordado? Que essa empresa, até o final de 2025, prestaria serviço para o Guarani. O Guarani está contratando uma nova empresa. Como é referente a 2025, houve mais atraso, então o Guarani vai inclusive notificar essa empresa por conta desses atrasos. O balanço diz o seguinte, CH, o Guarani teve um superávit de pouco mais de 8 milhões de reais. Não teve prejuízo no ano de 2025. Isso somado receitas e despesas. Foi esse o valor de superávit que o Guarani teve. Bom, CH, falando do time do Guarani, o Bugre anunciou que o João Pedro Pim, lateral Pim do time sub-20, tem 20 anos de idade, foi negociado com o CRB. O Guarani mantém 30% dos direitos econômicos do atleta. Uma coisa que não dá para entender é que o Guarani, no time principal, tem um lateral que não tem condições de jogar, o Inayan, não usa o Ian da base que está à disposição do Hélio Cizenando e também não aproveitou e não colocou para treinar junto com o profissional um garoto de 20 anos de idade que tem potencial e a gente já viu jogando Campeonato Paulista Sub-20, Copinha, que é o Pim. Ele foi lá jogar no CRB, mais um atleta que o Guarani perde, a gente vai dizer assim, até porque ficar com 30% do jogador no futuro, numa venda futura, nesse momento não adianta nada para o Guarani. Aliás, quem tem que ser cobrado é o Frontini. O Frontini está aí no Guarani, tanto para contratar jogadores quanto para cobrar o Hélio Cizenando da utilização de jogadores da base. Quando ele chegou, ele disse que faria isso. Pelo jeito, não tem feito. O Frontini que recebeu uma proposta do CRB e, pelo que eu soube, ele já recusou. Então, a princípio, ele vai permanecer no Guarani. O Bugre que tem essa semana de preparação para enfrentar o Santa Cruz no próximo sábado, 5 da tarde no Brinco. O Hélio Cizenando está numa situação ruim, está balançando no cargo. O Guarani, nos bastidores, já está sondando um novo treinador, porque sabe que vai ser difícil a continuidade do Hélio. Valeu, CH! Trocar ou não é uma coisa do Guarani. O Guarani tem que tomar a decisão. E aquela entrevista que o Hélio... Então o Guarani tem que tomar efetivamente essa decisão. O que está sendo apresentado pelo time não está agradando e não precisa nem entender muito de futebol. É só assistir 2, 3 partidas do Guarani para entender o que eu estou falando. Então a torcida está brava, com razão, está cobrando com razão, mas há necessidade de calma. Torcida, não adianta, torcida é torcida e não tem que ter calma nada. Ela paga ingresso, ela tem direito de cobrar. Ponto. Sempre sem violência. Agora, o que está sendo apresentado dentro do campo deixa muito a desejar, mas muito mesmo. As escolhas, a falta de oportunidade para atletas da base, porque ele tem... insistido num time titular que tem jogadores que não justificam. É verdade também que no último jogo a Ponte sofreu 2 gols com erros grotescos de maneira individual. Defensivamente, isso não estava acontecendo. Então o que isso significa? Que se as coisas voltarem ao normal, eu acho que o que aconteceu contra a Ferroviária, e aí vai um pouco de desconcentração, desleixo. Não sei se o time colocou um salto alto ali, achou que ia atropelar o time de sub-23 lá, de sub-20 da Ferroviária e quebrou a cara. Essa é a grande realidade. Então tudo isso tem que ser colocado na balança pelo técnico que tem lá o conhecimento do dia a dia. Agora, trocar o treinador ou não é uma coisa do clube. Tem muita gente pedindo aqui a minha opinião. Eu só falo sobre o trabalho realizado. E para mim, por enquanto, o Hélio, diferente daquilo que eu imaginava, não está conseguindo fazer o Guarani jogar um futebol de respeito. Deixa eu ler 2 mensagens aqui.
Bom dia. Se o técnico cair, o Lisca seria bom? É um nome interessante. Costumo não falar muito de nome porque eu não faço lobby para ninguém. Tá? Mas eu acho que a sua sugestão é legal. Sou bugrino, mas a realidade é nítida. Assisti um pesadelo na segunda-feira e ontem assisti um jogaço pela Champions. Que jogo! O Brasil está ficando para trás em tudo no futebol. Donizete, Jardim, Conceição. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Cerro Porteño e Palmeiras. Nesta quarta-feira, jogo válido pela terceira rodada do Grupo F da Libertadores da América. A bola rola às 9h30 em Assunção, no Paraguai. O provável Palmeiras, de Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira e John Arias, Sosa, Flaco Lopes e Alain. O Abel Ferreira estará de volta no banco de reservas do Palmeiras. Já o Cerro Porteño do técnico Ariel Holan, com Arias no gol, Velasquez, Pérez, Luciati, Benítez, Paes da Mota, Morel e Chaparro, Torres e Verratti. 9h30, portanto, a bola rola. Compromisso do Palmeiras.